Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Que nós venhamos nessa noite professar com toda alegria, com todo fervor, a nossa fé ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje nós não temos o folhetim, mas vamos dar continuidade à leitura do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta de número 6. Eu lerei a pergunta e vou falando a resposta e os irmãos vão repetindo à medida que eu for falando. A pergunta de número 6 do Catecismo Maior de Westminster fala assim: o que revelam as Escrituras acerca de Deus? Agora lerei a resposta e os irmãos vão repetindo. As Escrituras revelam o que Deus é. Quantas pessoas há na divindade. Os seus decretos. E como ele os executa. Amém. Vamos nesse momento baixar nossas cabeças, nos achegar a Deus em oração, confessando os nossos pecados diante do Senhor e pedindo que Ele venha a trabalhar no nosso coração durante este culto com seu Santo Espírito, removendo tudo aquilo que impede de nós termos uma comunhão fiel e sincera com Ele, e que este culto seja aceitável ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de tudo que existe, Pai, nós nesse momento nos achegamos a Ti, cabisbaixos, conscientes de quão fraco nós somos, conscientes da nossa pequenez, de nossa incapacidade de fazer a Tua vontade, capacidade esta que foi perdida lá no Éden, pelo nosso pai Adão, o primeiro pai, a qual falhou em Te desobedecer, mas bem sabemos que os Teus planos são perfeitos, que o Teu plano é soberano e que pela graça e pela obra do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós hoje somos chamados filhos Teus, nós hoje somos chamados para compor a Tua igreja como pedras vivas, somos noiva do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, que Tu venhas sobre nós, dia após dia, nos fortalecer nessa batalha contra o mal que habita dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a mortificar a carne, que cada vez mais possamos estar fortalecidos no Teu Santo Espírito e termos a capacidade de nos achegarmos a Ti em espírito e em verdade. Senhor amado, que a Tua palavra, que a nossa única regra de fé e prática seja o nosso alimento diário, que nós possamos Te buscar Te conhecer nas Tuas Escrituras, como bem vemos agora nessa questão que nós lemos, que venhamos a Te conhecer, que venhamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer a Tua grandeza, reconhecer que não somos nada, que Tu é tudo, Senhor. Pai, que Tu seja tudo em nossa vida, que nós possamos buscar em Ti a nossa fonte de alegria e de prazer, que Tu, ó Pai, venha abençoar a Tua igreja, abençoar o Teu povo, trabalhar no coração daqueles que estão fracos, esmurecidos, trabalhar no coração daqueles que estão caminhando no caminho da Tua justiça, mas que Tu venha sempre, Senhor, colocar no seu coração a humildade, colocar a dependência, reconhecer a suficiência em Ti. Pai, que essa noite o Teu nome seja glorificado, através da pregação, através dos hinos que serão cantados, através da oração, e que Tu, Senhor, seja exaltado acima de tudo e acima de todos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós Te pedimos para todo sempre. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento fazer um recitativo que se encontra em Salmo 119, versículo 105. À medida que eu for lendo, os irmãos vão repetindo.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. E luz para os meus caminhos. Amém. Vamos nesse momento entoar um hino do cantor cristão. Chama à frente o irmão Nelson. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 3, Louvor ao Senhor. Toda a igreja. Ó gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre sem fim. A Ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre sem fim. Amém. Nesse momento peço à amada igreja que se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos continuar a leitura que estamos fazendo no livro de Números, Números 19. Seguindo a sequência, pela manhã fizemos a leitura de Números 18, e agora vamos fazer a leitura de Números 19. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos versículos pares. A versão que utilizaremos é a versão ARA, ao meio da revista atualizada. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeitos, que não tenha ainda levado chuva. Entregá-las-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial, e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com medo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou levará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele,
imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei que, quando morrer alguém ou menina, todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. O homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que toca nos ossos, ou no que alguém foi posto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimos dias. Purificá-lo-á ao sétimo dia. E aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imunda. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora, lavará as suas vestes. E o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo. A quem o tocar será imundo até a tarde. Amém. Palavras do nosso Senhor Deus. Poder sentar, irmãos. Chamo à frente, mais uma vez, o irmão Nelson para nós entoarmos mais um hino. Vamos louvar o nosso Deus com o hino número 73. Um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e
e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nolo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Chamo à frente, nesse momento, pastor Marcos, para o momento de intercessão. Meus queridos irmãos, vamos orar nesse momento, pedindo ao nosso Deus, colocando diante do Senhor os nossos pedidos e intercessões. Então fiquemos todos de pé, curvem as suas cabeças e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nos reunimos essa noite em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor, Redentor, para suplicar, Senhor, as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, colocar diante do Senhor as nossas petições e também colocar diante do Senhor a nossa súplica por nós mesmos, por conta dos nossos pecados tão numerosos. Poderoso Deus e Pai, olhe para nós, Senhor, guarda-nos de todo o mal, ajuda-nos, Santo Deus, para que os nossos corpos tenham saúde, para que estejamos livres e desimpedidos com saúde para pregar o Teu Evangelho, para vivermos com alegria nesse mundo, Pai. Também fortalece a Igreja do Senhor, aumenta-nos a fé, Pai querido, para que nunca nesse mundo sejamos abalados por coisa alguma que venha contra nós. Ajuda cada um dos irmãos, Pai. Aqueles que estão mais cansados e sobrecarregados, que a mão do Senhor esteja sobre eles. Os que se encontram com a sua fé desfalecida, restaura-lhes, Senhor Deus, para que venham a confiar mais e mais no Senhor. Poderoso Deus, suplicamos ainda pelos irmãos das congregações de Teresina e Caruaru, congregações desta igreja local. Que as mãos do Senhor estejam cobrindo aquele povo santo, que está, como disse o Senhor Jesus no Santo Evangelho, estão todos em suas mãos e ninguém pode arrebatá-los de lá. Fortalece-os, Pai, para que eles perseverem na fé contra todas as ciladas de Satanás. Ajuda-os a caminhar dignamente, Senhor Deus, e com fé em Jesus Cristo, a cada momento. Que nada venha abalar-lhes, Senhor Deus. Que estejam sempre firmados na rocha, na Tua palavra, caminhando para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, a cada momento, a cada dia, a cada hora. Ajuda-os, ó Deus, fortalece-os na Tua palavra, sê com todos eles, cuida dos irmãos de Teresina, cuida dos irmãos lá em Caruaru,
Que a graça do Senhor e a santa misericórdia do Senhor estejam sobre eles. Também suplicamos, Senhor Deus, pelas autoridades constituídas pelo Senhor, que agora comandam o nosso país na esfera política. Conduze-os, Senhor Deus, com tua mão, que eles possam exercer a autoridade com justiça e com temor ao Senhor. Sobretudo, poderoso Deus, que o Brasil viva dias melhores, que a tua graça maravilhosa esteja estendida sobre cada um dos líderes do nosso país, e que juntos, Senhor Deus, eles venham um dia, sobretudo, reconhecer o domínio do Senhor sobre todas as coisas e sobre todos os homens. E, sobretudo, reconheçam que o Senhor reina no universo e que as tuas mãos e o teu cetro dominam sobre tudo e todos. E, finalmente, Deus, colocamos diante do Senhor as nossas famílias, Pai, suplicando por nossas esposas e filhos, por cada família que serve ao Senhor, por cada família cujo membro está ligado, que a graça do Todo-Poderoso esteja ali presente, trazendo-nos unidade, trazendo-nos saúde, trazendo-nos segurança e fé em Jesus Cristo. Por causa do testemunho daqueles que servem ao Senhor, que muitos sejam ganhos pelo Evangelho de Cristo. É assim que nós oramos e suplicamos ao Senhor, recorrendo sempre à tua graça por meio do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é o momento do nosso ofertório. Abramos a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. Malaquias, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, podem se direcionar à frente no gasofilaço. Peço nesse momento que o irmão Tauan esteja orando pelos dízimos e ofertas recebidos, como também pela pregação da palavra dessa noite, que será proferida pelo presbítero Laurindo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória e todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por esses dízimos e ofertas recolhidos, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar aqueles irmãos que puderam e aqueles também que não puderam, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, a colocar no coração de cada um deles, meu Pai, o dever e o prazer de te devolver o que é teu, meu Pai. Que o Senhor venha abrir as portas das oportunidades, Senhor Deus, para que venhamos a cada dia, como um todo, devolver o que é teu e aplicar tudo na tua obra, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, falar conosco esta noite, meu Pai, através do teu servo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha utilizar como instrumento teu, meu Pai. Abra nossos corações, Senhor Deus, abra nossas mentes para que venhamos nos concentrar na tua palavra, meu Pai. Amém. Amém. A palavra está com o presbítero Laurindo.
Quero saudar esta igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo com a paz e quero pedir toda sorte de bênção nesta noite. Já ouvimos a oração pregada pelo teu servo, Senhor, e vamos dar continuidade a esta nossa missão, que é expor e pregar a tua palavra. Eu convido a igreja a ficar de pé e convido-a a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe de meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal que o Senhor me curará, e que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não acontecerá, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus à sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Versículo 12. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta,
veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há em meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, e até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, já ouvimos a oração de um teu servo aqui presente, Senhor. Mas eu gostaria de mais uma vez orar por esta igreja, por mim, pelas congregações que fazem parte desta igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor ilumine o meu coração, Senhor, para que eu pregue a tua palavra com fidelidade. Eu quero te pedir, Senhor, que aqueça os corações daqueles que o Senhor trouxe esta noite para ouvir a tua palavra, Senhor. E também daqueles que o Senhor levou aos templos das congregações para ouvir também esta palavra. Ainda, Senhor, neste momento, eu quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão presentes, por aqueles que vieram, Senhor, com os corações leves, com a sua consciência tranquila, para ouvir a tua palavra. Mas eu também, Senhor, quero te pedir por aqueles que vieram atormentados, Senhor, com algum acontecimento na sua vida, com aqueles, Senhor, que vieram com desesperos, pensando em algo que acontecerá amanhã, ou no decorrer da sua vida, ou nos acontecimentos que estão acontecendo neste momento nos seus lares, ou em outro lugar que faça parte da sua vida, Senhor. Que estas pessoas, Senhor, que vieram para ouvir a tua palavra, Senhor, acolham a tua palavra com o coração amolecido por ti, meu Deus, para que ela recaia do mais profundo da sua consciência e que ao retornarem para os seus lares, Senhor, todos nós, sem exceção, Senhor, estejamos felizes, estejamos alegres, Senhor, estejamos com o coração em paz com o nosso Deus. É isso que eu te peço, Senhor. Eu te peço ainda que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, para hoje eu pregar a tua palavra com fidelidade, com respeito, Senhor. Não por minha vontade própria pronunciar as palavras da tua mensagem, mas que o Senhor me use hoje como teu instrumento, Senhor, de salvação, para que haja mudança em todos os que estiverem a ouvir estas palavras. Muito obrigado, meu Deus, por nos manter vivo, por nos manter com saúde e por nos dar a oportunidade, o privilégio de ouvir a tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, oramos. Amém.
Irmãos, queridos e amados, estamos aqui com a missão de expor a Tua palavra mais uma vez. Vamos hoje, Senhor, retirar destes versículos que nós lemos aqui no capítulo 20 de 2 Reis, lições importantíssimas que haverão de mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos comportarmos diante da nossa casa, diante da nossa família, diante dos nossos amigos e diante de toda a sociedade, mas principalmente diante do nosso Deus e Pai. Hoje, irmãos, nós podemos tirar destes versículos a primeira lição, é de que no versículo 1, Isaías recebe a visita de um profeta, o profeta Isaías, que lhe dá uma notícia desesperadora, uma notícia que naquele momento o rei Isaquias não esperava. Ele certamente era um homem que procurava andar nos caminhos do Senhor, era um homem que agradava a Deus. Deus já havia provado isto, porque Deus não precisa provar nada, mas já havia feito Isaías reconhecer que Deus é o Senhor, é o soberano, é o onipotente, é o onisciente, quando já havia salvo Isaías das mãos do rei da Assíria, Senaqueribe. Nós temos, meus irmãos, que ver que Ezequias, já havia passado por grandes tormentos na sua vida passada. Nós temos que reconhecer que Ezequias, durante a sua trajetória no seu reinado, já havia passado por uma situação muito difícil, que foi quando as tropas da Assíria, que já haviam conquistado uma parte do reino do norte, e agora se voltava para a conquista do reino do sul, Judá, e havia sitiado Jerusalém com as suas tropas, com os seus soldados, e havia pedido que o Ezequias se rendesse, que entregasse os seus tesouros, que entregasse tudo que o reino possuía, numa rendição total. E ele resistiu, e ele procurou refúgio naquele que é poderoso, naquele que é capaz do impossível, o Senhor Deus, Criador de todo o universo. E ele orou copiosamente e pediu ao Senhor que os livrasse das mãos do rei da Assíria, porque o rei da Assíria já havia ofendido o nosso Deus. O rei da Assíria já havia desrespeitado de inúmeras maneiras o soberano. E Deus ouviu atentamente a oração de Ezequias. E naquela mesma noite, meus irmãos, naquela mesma noite em que Ezequias orou, ele envia o seu anjo, que à noite abateu a todos a fio de espada. 185 mil soldados. Aniquilou totalmente aqueles que em se entrincheiravam do lado de fora de Jerusalém. Foi uma
Só o poder de Deus é capaz de um fato tão grande, de um fato tão miraculoso, meus irmãos. Mas, pela manhã, só se via cadáveres. E Deus havia dito que colocaria anzol no nariz de Senaqueribe e freios na sua boca, e o faria voltar pelo mesmo caminho por onde viera. E Senaqueribe, derrotado, tomou o caminho de volta, foi para Nínive, e lá começou a adorar um ídolo. E lá os seus filhos o assassinaram a fio de espada. Assumiu um dos filhos de Senaqueribe, que continuou a sua ameaça ao reino do norte, ao reino do sul. Aí está, meus irmãos, uma prova de que Deus era um Deus fiel a Ezequias. Era um Deus que reconhecia o que Ezequias já tinha feito. Mas eu lhes digo, meus irmãos, que havia algo na vida de Ezequias que ele não identificava, que ele não compreendia. Por quê? Se ele era um homem religioso, dependente totalmente de Deus, que procurava cumprir os seus mandamentos, que procurava andar no caminho reto aos olhos do Senhor, ele não compreendia por que estava acontecendo aquilo com ele. E eu lhes digo, meus irmãos, que Deus deu uma ordem categórica para Ezequias. O profeta Isaías disse no versículo 1 deste capítulo, nós podemos ver que ele disse: o Senhor manda que tu coloque a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Não tem como escapar. É uma determinação do Senhor. Se o rei Ezequias era um homem temente a Deus, um homem que procurava sempre andar sob os olhos de Deus, um homem de andar reto, de comportamento exemplar, por que Deus dá aquela ordem para ele? Coloca em ordem a tua casa. Havia algo errado, meus irmãos, na vida de Ezequias. Deus determinou que ele, naqueles últimos instantes, naqueles últimos momentos de vida, colocasse em ordem a sua vida. Ele tinha algo na sua vida. Quando Deus diz, coloca em ordem a tua casa, ele não se refere ao prédio, ao palácio. Ele se refere à família de Ezequias, aos seus filhos, à sua mulher ou mulheres, não sei quantos alguém podia ter naquela época, um rei. Ele não diz, põe em ordem o teu reino. Ele não diz, põe em ordem os teus guardas, os teus soldados, o povo do reino. Mas ele determina, põe em ordem a tua casa. Aí, meus irmãos, nós, crentes, que procuramos fazer a vontade do Senhor, que procuramos andar retamente, muito embora tropeçando nos nossos próprios pecados, nós temos, não resta dúvida, algo no nosso coração que só nós conhecemos, e o Deus celestial, que tudo vê e tudo sabe. Mas nós sabemos também que não procuramos resolver, solucionar estes problemas. Mesmo nós tendo a plena consciência de que eles existem,
identificamos o problema, mas assim mesmo não procuramos solucioná-lo. E Ezequias provavelmente também sabia que havia um problema na sua vida. A maneira como estava conduzindo a sua família, a maneira como estava se conduzindo diante deles. Havia algo que era para Ezequias fácil de identificar. Só, meus irmãos, que para um homem comum, para um homem normal dos nossos tempos, que somos cheios de pecados, que somos fracos na carne, que não conseguimos dar 2 passos sem pecar, era desesperadora a situação de quem ouvisse uma sentença dessa. Olhe, o Senhor manda te dizer: você só tem 1 semana de vida. Põe em ordem a tua casa. Era difícil mesmo não ser normal, um crente normal. Certamente, neste momento em que alguém com a idade mais ou menos de Ezequias, que era de 38 a 39 anos, receber uma notícia dessa e ficar calmo, porque Ezequias não se desesperou, ele ficou calmo, ele ouviu tudo aquilo que o profeta tinha dito. Mas para um crente normal, comum, um ser humano de hoje, ele procuraria de imediato os mais renomados médicos, se tivesse dinheiro, se não tivesse, ia pedir emprestado. Se não obtivesse a cura, ele ia procurar outros meios, macumbeiros talvez, curandeiros, e muitos outros meios de se curar. Isso, pela lógica dos tempos de hoje, é o que aconteceria mesmo. O homem tem que buscar refúgio, solução para os seus problemas, no lugar mais seguro, no lugar mais certo, porque ele tem que ser confiante, ele tem que confiar no Deus Criador, ele tem que buscar refúgio no Senhor. Então, o que aconteceu com Ezequias? Ele simplesmente, meus irmãos, depois de ouvir a palavra do Senhor pelo profeta, ele apenas virou as costas e ficou olhando para a parede, ficou de frente para a parede. A gente pensando por determinados ângulos, olhando essa situação daquele homem, a gente podia pensar que aquele gesto dele de virar as costas, ele estava renunciando a tudo. Ele não pensava mais em riqueza, ele não pensava mais em filhos, ele não pensava mais em reino, em nada. Ele só se dirigiu para o Senhor. Ele só se dirigiu para aquele que é a solução de todos os problemas, mesmo aqueles que nós julgamos insolucionáveis. E naquele momento que ele olhou para aquela parede, meus irmãos, e orou, foi um momento forte na vida de Ezequias. Ele disse, naquele momento em que ele estava orando, não era um momento de oração comum, era um momento em que ele tinha recebido uma notícia forte, e ele se dirigiu ao Senhor com o coração compungido,
Ele se rendeu diante do Todo-Poderoso e disse: Senhor, lembra-te que eu sempre andei no caminho reto, que eu sempre andei sobre o teu olhar, tu sabes o que eu fiz. O meu coração, Senhor, é um coração perfeito. E depois disso, dessa oração, que não foi só uma oração com essas palavras que eu disse, foi uma oração muito mais profunda. A Bíblia não relata toda a oração, mas foi um pedido que ele fez diretamente ao Senhor Deus. Ele não pediu: Senhor, reconsidere, veja que eu sou um rei, eu sou um homem, eu sou o príncipe deste povo, eu estou lutando corretamente, o Senhor está vendo o meu trabalho, me poupe. Não, ele não pediu isso, ele não recorreu, ele não procurou médico, ele não procurou ninguém. Ele suplicou a Deus, mas de outra forma, meu irmão. Ele disse: Senhor, lembra-te. Deus não precisa ser lembrado, meu irmão, de nada, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas no sentido figurado, assim que Ezequias usou, foi para mostrar a Deus que ele era um homem correto. E depois dessa oração, meu irmão, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Quando a Bíblia faz que ele chorou muitíssimo, não quer dizer que tenha sido uma grande quantidade de lágrimas, que enchesse um balde, que enchesse uma vasilha. Quer dizer que ele chorou, meus irmãos, com um choro de amargura, um choro de quem estava sentindo sobre si o peso de um pecado. Ele estava errado, ele não compreendia, ele não sabia onde tinha errado, ou onde iria errar no futuro, no decorrer da sua existência. E Deus então antes mesmo que o profeta Isaías saísse da cidade, ainda antes de ultrapassar todo o pátio que havia, ele ouviu mais uma vez o chamado do Senhor, Deus, dizendo: volta e fala com Ezequias o que eu vou te dizer. E o profeta então voltou novamente ao palácio. E lá estava, ainda na mesma posição, o rei Ezequias. E ele disse: Ezequias, ouve as palavras do Senhor. Ele disse que ouviu a tua súplica, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. E ele disse que vai sarar, tu vai ficar bom, tu vai ser curado. Mas Deus, meus irmãos, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus capaz de tudo. Tudo que você pensar de bom, em fazer de bom, Deus pensa infinitamente mais. Tudo que você pensar em fazer, Deus é infinito em pensar muito mais. Ele te dá muito mais do que você possa pedir a Ele. Ezequias já estava certo de que ia morrer, quando ouviu estas palavras do profeta.
E o profeta disse mais: o Senhor também te disse que além de te curar, vai te livrar das mãos do rei da Síria. Já era outro, não era mais Senaqueribe. Mas era a nação número 1 naquela época, em questão de guerra, em questão de conquistas. A Babilônia ficava em segundo lugar. Era perigosíssima, mesmo com outro rei, que vinha seguindo os mesmos passos. Ele diz que vai te livrar das mãos dos assírios e vai livrar também esta cidade. E vai também defender esta cidade contra tudo. Meus irmãos, a gente raciocinando, pensando com mais profundidade sobre estes acontecimentos, a gente vê que Ezequias não pediu nem que Deus o curasse ou sarasse daquela doença, que provavelmente era uma úlcera. Não se sabe ao certo, mas provavelmente era uma úlcera, uma ferida. Porque o Senhor disse para Isaías: faz uma pasta de figos, amassa, bem amassada uma pasta, e coloca sobre a ferida. Também não sabemos se essa ferida era externa ou interna, mas era onde certamente Ezequias dizia: está doendo aqui, está doendo aqui. Aí Ezequias, o profeta, fez a pasta, colocou sobre a ferida e ela sarou. Agora, outra pergunta, meus irmãos, que a gente também tem que ver, tem que raciocinar, tem que pensar, é que Deus não precisa desses recursos. Deus não precisa de nada disso. Ele só precisa de fé. Ele só precisa que você creia, que você seja fiel aos seus mandamentos. Deus não precisa desses artifícios. Mas, por outro lado, a gente pode pensar o seguinte: aquela pasta de figo, aquela pasta amassada, triturada, apontava também para o sofrimento de Cristo, quando foi torturado, quando foi chicoteado. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo isso aponta, meu irmão, desde o tempo de Ezequias para o Cristo. Meus queridos irmãos, Ezequias era um homem de Deus, obediente, fazia toda a vontade do Senhor, mas provavelmente ele estava errando na sua casa, provavelmente ele estava sendo desonesto com Deus, não orientando a sua família com referência ao soberano, ao Deus Criador. Ele não estava ensinando os seus filhos a seguir o caminho reto. Não sabemos dizer, porque no palácio do rei havia restrições. Na Câmara Real, na parte onde ficava a família do rei, só era permitida a entrada de profetas e de autoridades autorizadas pelo próprio rei. Guardas não tinham permissão para penetrar na Câmara Real, nem soldados, nem o povo, nem amigos que faziam parte do rol de amizade do rei, só se ele autorizasse. Então ficava difícil se saber qual era o problema, se identificar qual era o problema que estava havendo na família real, na família do rei Ezequias. Mas ele certamente sabia
Ele e Deus. E eu pergunto, meus irmãos, quantas vezes nós, nas nossas famílias, não já temos identificado o problema e ainda não procuramos solucionar, ainda não procuramos resolver. Vamos orientar as nossas famílias, meu irmão. Vamos ensinar os nossos filhos o caminho reto. Eu comparo, meus irmãos, esta passagem, esse trecho que eu acabei de citar, até um pregador que prega a palavra do Senhor em qualquer lugar, na sua casa, com a sua família, no templo, noutra igreja, na rua, no seu local de trabalho, ele procura pregar a palavra de Deus. Mas não sabemos se essa palavra vai ficar retida no coração daqueles que a ouvem. Não sabemos se vai haver mudanças. Por isso eu comparo um pregador com um semeador. Um semeador, quando vai semear, ele procura sempre as melhores sementes. A Bíblia diz que o semeador semeou em vários tipos de solo, em vários tipos de chão. Algumas nasciam e depois morriam. Outras não chegavam nem a nascer. E outras davam frutos. Assim é a palavra do Senhor quando se prega. Quando você prega em qualquer situação, em qualquer local, que outros ouvem a palavra do Senhor, você não sabe se aquela palavra vai ser retida por aquele coração. Muitas vezes um coração endurecido, muitas vezes um coração também maleável. O Senhor preparou já para receber a palavra. Muitos ouvem e pouco tempo depois esquecem, assim como o semeador faz com a semente. Isso acontece, meus irmãos, quando a gente prega na nossa casa também. Mas nós não temos que nos preocupar com isso. Não temos que nos preocupar se a pessoa vai ou não vai aceitar a palavra do Senhor. Ele está ouvindo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então nós temos que pregar. Só temos que pregar. Nós não temos que nos preocupar se aquela pessoa vai mudar porque você pregou para ela ou não. Essa parte, meu irmão, não cabe a nós. Não cabe ao semeador, quando ele joga a semente, fazer com que a semente germine, com que ela ganhe vida, com que ela cresça, floresça, dê frutos. A palavra do Senhor, quando cai no coração humano, nós não temos que nos preocupar se ela vai ou não ficar retida ali, fazer efeito, haverá mudança ou não naquele coração. Essa é a parte de Deus, essa é a parte do Senhor. O Senhor é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Senhor de tudo. Você vê que Ezequias estava condenado, ia morrer. O Senhor mandou dizer, ele ia morrer. Coloca a sua casa em dia, enquanto é tempo. Aí Deus ainda acrescenta, além de livrá-lo das mãos do rei da Síria, proteger, defender a cidade, ele ainda diz: eu acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. 15 anos. É um presente de Deus, um presente maravilhoso. Você tinha mais 15 anos. Não é possível que em mais 15 anos você não consiga ainda colocar a sua casa em dias. Mas
A Bíblia fala que passado algum tempo, não muito tempo, um rei da Babilônia, um nome meio complicado aqui, filho de Baladã, ele soube que o rei Ezequias tinha estado doente, às portas da morte, e tinha se recuperado. Aí ele envia mensageiros até o rei Ezequias, envia mensageiros com cartas, com presentes. E aquele mensageiro não se sabe bem qual era a missão daquele mensageiro. Provavelmente eram espiões, quem sabe? A Babilônia era a segunda potência da época e queria desbancar a Assíria. E também lá eles adoravam o sol, um deus sol. Como Ezequias pediu ao profeta que pedisse ao Senhor um sinal, um pequeno sinal de que ele ia ficar bom, ia ficar curado, e que ao terceiro dia já estaria na casa do Senhor, orando, proferindo a palavra. A Ezequias, ao profeta disse: o Senhor vai cumprir a palavra que ele deu, vai cumprir, não se preocupe, mas assim mesmo ele vai te dar um sinal. Existia no reino um relógio mandado construir e fazer pelo pai de Ezequias, o rei Acás. E esse relógio era chamado relógio de Acás, mas na realidade era um relógio do sol, um relógio onde uma estaca é colocada diante de alguns degraus, uma medição, simbolizando talvez uns ponteiros, assim, uns traços. Quando nascia o sol, 6 horas da manhã, a sombra batia lá, um ponto, ali era 6 horas. Aí a terra ia girando, e a sombra do sol, que o sol botava naquela estaca, ia se deslocando, mostrando as horas. Chegava num ponto que a sombra estava em tal lugar, já era 9 horas. Quando ela mudava mais adiante, 10 horas. Aí o profeta disse para Ezequias: Deus vai mover a sombra 10 graus. Aí perguntou: você quer que ele mova para frente ou para trás, a sombra? Aí Ezequias disse: não, mover para frente é fácil, a sombra está sempre continuando. Aí ele disse: pois o Senhor vai fazer a sombra retroceder, quer dizer, voltar 10 graus. O que, pela lógica da ciência, é impossível, mas para Deus nada é impossível. A sombra voltou 10 graus. Irmãos, o certo é que o rei Ezequias recebeu as cartas, recebeu o presente, deu ouvidos aos mensageiros, porque lá na Babilônia eles adoravam o sol. E eles deram a entender a Ezequias que o rei Sol, lá da Babilônia, talvez tenha contribuído com a cura dele, fazendo a sombra se mover. Quer dizer, ele confundiu a mente de Ezequias. Eles eram pessoas preparadas para confundir. Por isso, eu creio que eles talvez fossem espiões para saber o que tinha no reino. E já Ezequias, empolgado com tudo aquilo, começou a mostrar as coisas para ele. Mostrou toda a sua casa, mostrou os seus tesouros.
os tesouros que os seus pais entesouraram, mostrou os tesouros do templo, mostrou os óleos finos que ele tinha, o ouro, a prata, e tudo mais que havia no reino. Ele mostrou todo o reino. Ele se empolgou. Isso, meus irmãos, essa medida, esse modo de agir de Ezequias, entristeceu profundamente o nosso Deus. Deus ficou entristecido com aquilo, porque Ezequias não tinha que ter aceito um mensageiro de um reino idólatra, ainda mais com presente e cartas, elogiando, dizendo coisas que não era possível a um ídolo fazer. Aquilo entristeceu Deus. Esse, meus irmãos, foi um dos pecados de Ezequias. E o profeta disse para ele: olha, Ezequias, você disse tudo isso para estes homens. De onde eles vieram? Eles vieram de um local muito distante, da Babilônia. Mas você não devia ter feito isso. Mas já que fez, mais tarde, vocês vão pagar caro por isso. Mais tarde, alguns anos depois, essas pessoas virão até o teu reino e tomarão tudo que há no reino. Eles levarão tudo para lá, para a Babilônia. O teu ouro, a tua prata, o teu unguento, o teu tesouro, os teus filhos, o teu povo todo, eles levarão aprisionado para a Babilônia. O rei Ezequias era um homem assim que ele não tinha muito amor pelos seus filhos, está provado. Por quê, meus irmãos? Eu digo isso porque ele diz: quando será isso? O profeta diz: daqui a alguns anos acontecerá isso. Isso que o profeta diz para ele. Aí ele diz: boa, está aqui na Bíblia, né? Boa é a palavra do Senhor, porque isso não vai acontecer nos meus dias. Nos meus dias haverá paz, haverá prosperidade, haverá segurança. Então, irmão, quem deveria assumir o trono, o reino, quem devia subir, era um filho de Ezequias. E aconteceu, irmãos, que dos 15 anos que Deus deu para ele, a mais, acrescentou à sua vida, 3 anos depois, nasceu um filho. 3 anos depois dos 15 anos. Esse filho se chamou Manassés. Está aí no capítulo 21, depois vocês podem conferir. Se chamou Manassés. E porque não foi devidamente orientado pelo rei Ezequias, porque ele não foi mostrado os caminhos do Senhor para ele, não foi dada aquela educação religiosa, aquela religião piedosa, não foi mostrado para ele os caminhos retos do Senhor. Ele assumiu, depois da morte de Ezequias, ele assumiu o trono, o reino, com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E foi o contrário de Ezequias. Ezequias foi talvez um dos melhores reis que já existiu no reino de Judá. E Manassés foi considerado o pior rei. Tudo o que Ezequias mandou fazer, porque Acás, pai dele, tinha mandado construir ídolos, tinha mandado construir muitas coisas no reino que desagradava a Deus. E quando Ezequias assumiu, ele mandou destruir tudo. Já Manassés,
Quando assumiu o trono, foi o contrário. Ele mandou reconstruir tudo que o pai havia mandado destruir. Foi o pior rei que já deu em Judá. Tudo isso porque Ezequias, nestes 15 anos, não cumpriu a ordem de Deus. Põe em ordem a tua casa. Ele não aproveitou aqueles 15 anos para isso, para colocar a sua casa em ordem, para ensinar o caminho reto do Senhor à sua família, ao seu filho. Eu sei, meus irmãos, que a gente planta a palavra e muitas vezes, como eu disse, ela não é aceita por quem ouve. Ela não cai no seu coração como um bálsamo, mas cai assim como algo que dói, que machuca, que faz com que a pessoa se sinta mal. Então, diante de tudo isso, eu digo, nós pregamos na nossa casa, nós frequentemente estamos anunciando a palavra, mas há quem não queira ouvir da nossa família, há quem não faça conta. Eu estou generalizando, eu estou dizendo uma verdade. Cabe ao chefe da família, ao pai da família, anunciar a vontade de Deus, anunciar o evangelho, e não se preocupar se ele vai produzir ou não os efeitos que Deus quer. Deus é quem faz essa parte. Essa é a parte de Deus. Vocês não podem, meus irmãos, desistir. Você não pode virar as costas para Deus em prol daquilo que lhe agrada. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Colocar a nossa ordem em ordem a nossa casa. Quem é pai tem essa obrigação. Quem é mãe tem essa mesma obrigação. Quem não é casado ainda tem a mesma obrigação para com a sua família. O filho, se não for casado ainda, pode pregar para os seus irmãos, pode pregar para os seus amigos, pode pregar para o seu pai e para a sua mãe, se não forem crentes ainda. E não se preocupar se a pregação vai valer ou se não vai. O que está valendo é o que está no teu coração. Não vale a gente achar que está fazendo a vontade de Deus e escondendo uma parte. Porque o nosso coração para Deus, ele é transparente. Deus, você pode jogar o seu pecado na parte mais profunda do seu coração, na parte mais escura, esconder ali. Mas para Deus, teu coração é transparente. É como uma taça de cristal, de vidro, que tudo se vê. Não podemos esconder nada do Senhor. É uma obrigação nossa. E ainda tem mais, irmão. Se não cumprirmos com esse nosso dever e obrigação de cristãos, Deus vai nos cobrar mais tarde. Com certeza Ele vai cobrar. Você não pode desperdiçar uma oportunidade de pregar a palavra do Senhor, aonde quer que você esteja, se for apropriado o momento ou local, e desperdiçar uma oportunidade dessa. Às vezes uma palavra tem um efeito muito profundo para mudar uma vida. Eu me lembro que eu não sei quem me contou uma história, eu li, que uma certa pessoa, só para ilustrar aqui, só para ilustrar essa parte, um certo pregador, ele foi pregar num local distante, e lá não tinha templo, não tinha nada, só tinha uma árvore assim, umas cadeiras, tudo, ele ficava pregando. E numa família da região, eles tinham outros costumes. Eles não gostavam de um pregador, de ouvir a palavra do Senhor.
Mas tinha um filho deles que gostava. Aí ele ia escondido da família, escondido do pai e da mãe, e ficava de longe ouvindo a palavra do pastor, pregando para os presentes. E o pastor pregou muito tempo, passou muito tempo pregando, e o meninozinho assistindo, escondido de todo mundo, da família e tudo mais. Aí, meus irmãos, tinha muita gente ouvindo, mas ninguém se converteu. Ninguém ouviu a palavra do Senhor, ninguém virou crente. Aí o pastor se entristeceu e voltou para a sua terra. E na sua terra, ele deixou de ser pastor. Ele abandonou. Ele disse: eu não vou mais pregar, porque eu tenho motivos para isso. Aí deixou. Não pregou mais. Abandonou. Muitos anos depois se passaram. Aí ele ouviu que ia chegar na cidade dele um pastor muito famoso, que pregava em vários locais do mundo, que já havia convertido muitas pessoas. Era um verdadeiro homem de Deus. Aí a família dele disse: vamos ouvir esse pastor? Ele disse: não, não vou não. Disse: vamos ouvir, pode ser importante para nós, vamos ouvir. Insistiu muito, aí ele foi. E lá, sabe qual foi a surpresa dele, meus irmãos? É que o pastor que estava pregando contou como foi que se converteu. Ele disse: eu me converti porque na minha terra chegou um pastor que pregava para as pessoas, e eu ficava de longe ouvindo a pregação. As palavras do pastor, que ele pensava que ninguém tinha se convertido, tocaram aquele jovem, e ele se transformou. A sua vida mudou. Só para encerrar, mesmo, a palavra, só para a gente encerrar, porque foi bom a gente anunciar esta palavra hoje. Eu não sei em quantos corações ela pousou suavemente, porque essa parte é o Senhor quem faz. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que todos aqui ouviram esta palavra. E aqui eu fiz algumas anotações para falar aqui para os irmãos. Irmãos, façamos o que é reto aos olhos do Senhor. Ponha sua casa em ordem. Ensine, oriente, mesmo que você não perceba nenhuma mudança. Tudo isto, meu irmão, é obra do Senhor. Continue pregando, continue regando os corações com a palavra do Senhor. Não se preocupe se alguém vai mudar, se alguém vai se transformar, se alguém vai se converter, porque essa obra, essa parte é do Senhor, o nosso Deus amado. Faça, meus irmãos, frequentemente uma oração familiar com seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas da sua casa, porque Deus está te vendo, Deus está ouvindo a tua súplica, a tua oração, o teu agradecimento. Deus é o Deus onisciente, Ele está em toda parte, em todo lugar. Continue, meu irmão, só não pode desistir. Principalmente, irmão, continue a orar incessantemente pela nossa alma, pela nossa salvação. A salvação é um processo
e a oração faz parte deste processo. Encerro estas palavras aqui, meus irmãos, esperando que Deus faça a obra no coração de cada um. Oramos hoje, neste púlpito, encerrando esta pregação. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, foi anunciada, foi exposta, foi pregada com todos os detalhes que o Senhor colocou no meu coração, na minha cabeça, na minha consciência, para que eu a pregasse, Senhor, com toda fidelidade. Não, Senhor, com a intenção de fazer a Tua parte, mas com a intenção de fazer a parte que o Senhor me encarregou de fazer. Eu, Senhor, hoje fui o Teu instrumento e quero, Senhor, Te agradecer por isso. Quero Te pedir, Senhor, nesta noite, a Tua proteção, a minha família, a família de todos os que aqui estão presentes, a família de todos aqueles que estão nas congregações desta igreja, que se acham em Caruaru e Teresina. Que o Senhor os abençoe, hoje e sempre. Amém. Bem, irmãos, assim encerramos esse culto solene que não foi para nós e sim a Deus. E comunicamos aos irmãos que na quinta-feira, às 7 horas da noite, estaremos dando continuidade ao estudo do Catecismo Puritano, compilado por Charles Spurgeon, lá na casa do nosso irmão Chagas, lá no bairro de Flores, certo? Acredito que todos aqui sabem onde é. Então vamos todos lá estarmos reunidos às 7 horas, aqui na quinta-feira, lá na casa do nosso amado irmão Chagas. E no sábado o presbitério estará reunido aqui à tarde na igreja, às 4 horas, para a reunião presbiterial, para fazermos a agenda referente a esse primeiro semestre do ano de 2019. Então, que a graça e a paz esteja com todos, que tenhamos uma boa semana debaixo da santa proteção de Deus e que estejamos constantemente orando uns pelos outros. Amém.